sempre com vocês, eu sou a Bia Ferreira e hoje, galera, mais um vídeo de entrevista aqui pra vocês. Galera, eu tenho um imenso prazer de entrevistar o jornalista Vanderlei Correia. Galera, vocês vão adorar a entrevista dele. Mas antes, galera, da entrevista, já deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E eu tenho o Instagram e o Facebook. Instagram, Molecada no Ar, e Facebook, Molecada no Ar. Então roda a vinheta, produção. Vanderlei, é um imenso prazer ter você aqui no meu canal, fazer essa entrevista com você. Conta pra gente sua trajetória como jornalista e torcedor do Santos. Olá, Bia Ferreira e todos do Molecada no Ar. Prazer e uma honra estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite, muito honrado em estar com vocês aqui para falar um pouquinho da minha história como torcedor do Santos primeiro e depois como jornalista. Minha história com o Santos começa em 1983, na semifinal do Campeonato Brasileiro, Santos e Atlético Mineiro. Marola fez um grande jogo e o Santos conseguiu se classificar no jogo da volta 0-0. Marola pegou tudo, né? E o meu pai vibrando muito. Comecei a entender, mas o que é isso, né? Tenho 46 anos, na época eu tinha 7 anos ainda, era bem novinho ainda, né? E morava no interior do Paraná e dificilmente passava jogos, mais ouvindo pelo rádio mesmo e tal. Aí o Santos chega à final daquele Campeonato Brasileiro. Eu lembro que eu não assistia, eu ouvi esse jogo pelo rádio. O Santos ganhou a primeira partida por 2-1 e depois perdeu por 3-0. Em 84, aí sim, eu vi o Santos ganhar pela TV, o Santos ganhar o título de 84. Ali foi meu batismo como torcedor do Santos, né? Então aquele gol do Serginho Chulapa, Rodolfo Rodrigues e tantos outros jogadores que tinham naquele time ali me deixaram muito feliz, assim, vestir a camisa do Santos com muito orgulho. Depois tivemos uma seca, né? Até 95 que o Santos não chegou numa final de campeonato de novo, né? Tanto que a gente eu me considero um menino da fila. Eu passei ali um tempão sem ver o Santos chegar. Chegou nas semifinais do Campeonato Brasileiro de 92 e 93 e a gente comemorava vitórias em clássicos e convocações de jogadores do Santos. O Elmir, o Ricardo Rocha, Paulinho McLaren, o Sérgio Guedes, que eram convocados, né, para a seleção. Era isso que a gente comemorava, porque título mesmo a gente não ganhava nada. Aí sim, em 95, o Santos chega na final daquele Campeonato Brasileiro, infelizmente não ganha, por motivos extracampo, né, mas a paixão só aumentou a cada dia que passa. E aí em 98 eu comecei a trabalhar na imprensa, comecei a trabalhar como repórter de rádio, lá em Rondônia, lá em Porto Velho. Trabalhei primeiro na Rádio Capital, depois fui para a Rádio Caiari, depois fui para a Rádio Parecisa FM e fui mudando de rádio, sempre transmitindo futebol, e meu sonho era transmitir um jogo do Santos, né? Eis que em 2002, na Copa do Brasil, o Santos foi jogar lá em Rolim de Moura, o nome da cidade, lá em Rondônia, contra a equipe do Ji-Paraná, e foi o meu primeiro contato que eu tive trabalhando, acompanhando o jogo do Santos Futebol Clube. O Santos empatou lá o jogo de ida contra o Ji-Paraná na Copa do Brasil pelo placar de 0-0 e o jogo da volta o Santos venceu por 4-2 na Vila Belmiro e se classificou. Mas naquele ano foi um ano que surgiu Diego, Robinho e tudo. Então, eu acompanhando lá campeonatos da Série A, Série B e sempre torcendo muito para o Santos, eis que o Santos ganha aquele título de 2002. Então, um pouquinho da minha história profissional, né? E depois também da parte de torcida como torcedor do Santos Futebol Clube. Conta pra gente sobre suas mídias sociais e como nasceu o canal Aqui Se Fala de Santos. Em 2006 eu me mudo para São Paulo e fui trabalhar numa área que não tinha nada a ver com esporte, com comunicação. Fui trabalhar na área corporativa, né? Trabalhei na área de tecnologia, trabalhei na área de relação com investidores, em áreas totalmente avessas à comunicação. E aí eu tava muito triste, não tava feliz. Ganhava bem, mas não tava feliz, porque eu não tava fazendo aquilo que eu gostava. Gostava de futebol, de ir pro estádio, assistir jogos e tal, e acompanhar e voltar a falar sobre isso aí. Eis que aí um amigo
me convidou para escrever uma coluna no site dele. O site dele chamava Rondônia ao Vivo. E eu comecei a escrever e tal, e aí ele me deu um toque. Falou, cara, por que você não grava vídeos sobre futebol, que é melhor e tal e tal? Aí eu comecei a gravar vídeos sobre futebol, né? Falando de futebol, de outros esportes também, chamava 3 Minutos de Esporte, que é isso aqui, ó, era o primeiro cenário que eu tinha aqui, chamava 3 Minutos de Esporte com Vanderlei Corrêa. Era um vídeo de 3 minutos que eu falava sobre tudo, mas quando eu começava a falar de futebol, dava mais audiência os vídeos, né? E aí, isso eu tô falando de 2016, 2017, o Santos não tava, o Santos tinha sido campeão paulista, né? E eu já tinha 3 Minutos de Esporte. E quando eu falava do Santos, a audiência aumentava. Mas os amigos que não torciam pro Santos, eles me falavam, pô, esse teu canal devia se chamar Aqui Se Fala de Santos, porque você só fala do Santos, né? Porque eu estendia mais quando ia falar do Santos. Aí eu que mudei o nome Aqui Se Fala de Santos. E aí em 2018, né? 2018, 2019, quando chegou o São Paulo e tal, os jogos do Santos, todo mundo queria assistir os jogos do Santos. E aí foi quando eu comecei a fazer as lives pós-jogo, porque eu fazia os vídeos, né? Os vídeos colocava no YouTube, dava muita audiência, mas as pessoas queriam conversar, queriam debater, aquela coisa e tal. Aí um amigo falou, por que você não faz uma live e não fala com o torcedor e tal? Eu comecei a fazer essas lives no YouTube, conversando com o torcedor, lendo mensagens, e ficava 2, 3 horas pós-jogo, quando ganhava, quando perdia, aquela discussão toda. Aí que um amigo teve uma ideia e falou assim, Vanderlei, você deveria conversar com o torcedor, deixar o torcedor participar também. Eu fiquei com medo na época, né? Eu falei, pô, será que o torcedor vai entrar, vai ficar pé da vida, vai xingar, aquela coisa? Mas eu tive cuidado e falei, vamos fazer um teste. E aí foi quando eu comecei a liberar, o torcedor entrava e participava, começava a debater comigo ao vivo, aquela coisa e tal. E foi muito legal, não me arrependo do que eu fiz. E foi muito bom, porque aí eu dou essa interação, eu deixo o torcedor falar, porque o torcedor ele quer desabafar depois do jogo. Ele quer conversar com alguém, ele quer... A esposa normalmente não vai querer conversar sobre isso. Às vezes os jogos terminam tarde, aquela coisa toda. E o canal dando essa possibilidade para o torcedor entrar e discutir comigo, acho que foi legal a ideia, pelo menos acho que eu fui um dos primeiros a fazer isso aí. Hoje tem muita gente que faz, mas acho que eu fui um dos primeiros e isso foi muito legal, dar essa voz para o torcedor. Na sua opinião, o que podemos esperar do Santos esse ano? Bom, o que esperar do Santos esse ano? É um ano de reconstrução ainda. O ano passado foi mais difícil. Eu acho que esse ano o Santos tem um elenco mais encorpado. Jogadores mais experientes, né? Temos um novo técnico, temos jogadores mais experientes, portanto é bem diferente do ano passado, quando o Santos foi desfacelando todo o time, perdendo jogadores e só ficando com meninos da base. Nós tínhamos jogos ali no ano passado que o banco de reserva só tinha meninos, né? E esse ano está bem diferente, temos alguns jogadores mais rodados que quando entram podem dar conta do recado. Então eu acredito que esse ano, pelo elenco que tem, pelo trabalho que está sendo feito agora pelo técnico Fabian Bustos, né? Se tivermos paciência, o Santos briga aí por G8 ou G6 no Campeonato Brasileiro. E nas Copas, se o time tiver certinho, quem sabe, pode até chegar numa final, numa competição dessa aí. Se vai ganhar ou não, eu não sei, mas acho que esse ano está bem diferente do ano passado, o torcedor pode ter mais experiência sim. Qual a sua análise sobre os reforços que estão chegando no Santos? Agora vai? Bom, o Santos trouxe alguns reforços a pedidos do técnico Fabian Bustos, né, que são 2 equatorianos, um uruguaio, né, o Michael já estava, quando ele chegou, já chegou mais ou menos junto com ele e tal. Desses reforços, o Rodrigo Fernandes, para mim, é o dono da posição ali no meio campo, chegou para resolver uma carência que o Santos tinha ali no primeiro volante, né? O Maranhão é um jogador muito contestado, mas tem que ter paciência, e se ele está usando a camisa do Santos, a torcida tem que apoiar, simples assim. Sou contra a vaia do jogador, tem que esperar o cara jogar primeiro para depois. Acho que a cornetagem ela tem que vir depois do jogo, se o cara vai mal ou não. Mas se ficar cornetando o cara antes dele jogar, entrar em campo, eu não concordo com isso aí. O Maicon tomou conta da zaga do Santos, né? Aí você tem ali no meio campo, né? Você tem o Johan Julio, que é um jogador que corre, muito voluntarioso, tal, às vezes parece que passa um pouco da bola, tudo, né? Vem fazendo algumas partidas boas, outras nem tanto assim, mas chegou agora no time, né? Tá se encontrando. E o Brian Angulo, que é um jogador assim que se não é essa solidariedade toda técnica, como todos pensavam, mas ele é um jogador definidor, é inteligente, quando a bola tá no pé dele ou na cabeça dele, ele sabe o que faz, já fez alguns gols importantes pro Santos. Eu espero sim que com esse, mas o Santos ainda precisa
O Ricardo Goulart tá oscilando muito, jogou bem no Campeonato Paulista, mas agora vem oscilando. Acho que o técnico precisa acertar a posição do Goulart. A partir do momento que ele acertar o posicionamento do Goulart, aí sim a coisa deve fluir, nós vamos ter jogadores de qualidade em campo. Sem contar, né, as boas surpresas que a gente teve aí da Copa São Paulo de Futebol Juniores, que é o Juan Seco, o Lucas Barbosa e o Lucas Pires. Esses três aí que subiram pro time, né, e fortalecem muito. Temos a volta do Sandri também, que é um jogador que está ganhando confiança novamente, e o Santos vai precisar muito do futebol desse atleta aí, além do Ângelo, né, e os outros demais que a gente, o Marcos Leonardo, que é o menino da Vila. Acho que o Santos esse ano tem um elenco bem mais forte, com esses reforços que chegaram experientes, o Santos pode chegar longe nas competições. Eu adoro quando vocês contam as aventuras. E qual é o seu jogo inesquecível do Santos? Eu tenho vamos falar 3 jogos do Santos inesquecíveis para mim. Assim. Eu acho que o primeiro é aquele Santos e Fluminense 5-2 no Pacaembu. Esse jogo foi inesquecível, sempre lembro desse jogo. Depois, o Santos de 2002, campeão brasileiro, né? E o Santos de 2011, campeão da Libertadores também. Aquele título foi... Nossa, é um negócio assim que a gente não esquece. Então, se fosse para destacar esses 3 jogos, assim, é o top 5, o top 3, né, dos jogos inesquecíveis do Santos, no meu ponto de vista. E uma aventura? Conta pra gente! Olha, eu já fiz, eu mais trabalhei em jogos do Santos do que fui assistir. Assisti muito pela TV, né, e assisto ainda muito pela TV, mas vou ao estádio sempre que dá. Na Vila ou nos outros estados, quando tem jogos do Santos Futebol Clube. Mas esse jogo de 1995, Santos e Fluminense 5-2, nessa partida eu estava trabalhando numa transmissão de corrida de kart, né? Estava no kartódromo em Porto Velho e não tinha televisão. Aí eis que surge uma pessoa com uma televisãozinha pequenininha, daquelas que se comprava no Paraguai, na Bolívia, assim. E aí eu fiz de tudo para negociar com o cara, tive que dar um dinheiro pro cara para ele emprestar para assistir o jogo ali, porque eu tava trabalhando lá, não podia assistir. Aí eu tive que ficar escondido atrás de um congelador assim, sumi, dei um perdido lá em todo mundo lá, era intervalo entre uma bateria e outra, e eu fiquei lá assistindo o segundo tempo daquela partida que foi... Então acho que foi uma situação engraçada dessas que passaram em transmissão, eu trabalhando e tirei um tempinho, me isolei para assistir essa partida e foi muito legal, viu? Mande sua mensagem para os nossos amigos cientistas. Olha, eu queria agradecer mais uma vez pelo convite de estar aqui com você e com o seu público e convidá-los a conhecer o meu canal, que é o Aqui Se Fala de Santos. Pode me acompanhar pelo youtube.com/Vanderlei Correia ou pelo Instagram, @Aqui Se Fala de Santos. O meu Twitter, eu faço um negócio legal. Todos os gols do Santos eu coloco no Twitter. Então quem acompanha o meu Twitter, @Vanderlei Correia, vai ver os gols do Santos Futebol Clube que eu estou acompanhando, eu sempre mando os gols para vocês, tá bom? Isso tem também no Instagram e as lives diárias que eu faço no YouTube, meio-dia e também às 19 horas e no dia dos jogos. No dia dos jogos tem a live do intervalo do jogo, o torcedor vai lá e vai comentar lá junto comigo, no final da partida, que são as tradicionais lives. Obrigado mais uma vez de coração, pra cima dele Santos, e aqui também se fala de Santos. Até a próxima, tchau, tchau! Vanderlei, eu queria agradecer muito você de novo, muito obrigada. Eu adorei ver suas histórias e espero em breve conhecer você pessoalmente. Quando eu crescer, eu vou ser uma jornalista esportiva. Será que eu levo jeito? Põe aqui nos comentários. Galera, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e deixar seu like. Então, foi esse o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Nos por aí. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau!